Boa tarde a todos. Uma honra estar presidindo novamente esse tribunal. Quero desejar aos meus pares aqui um ano profícuo, um ano abençoado, que tudo ocorra da melhor maneira possível para nós todos. Quero parabenizar e saudar a Federação Paulista de Futebol pelo começo já do Paulistão 2024 e também já pelo final da Supercopa e o São Paulo e Palmeiras, onde o São Paulo se tornou vitorioso e campeão. Então, nós desejamos aqui do tribunal parabéns ao São Paulo Futebol Clube. Bom, começando pelo primeiro mesmo da pauta, procedimento especial 01/24, impugnação de partida protocolada pelo Grêmio Desportivo Prudente, em face da partida Grêmio Prudente versus Catanduva, realizada no dia 27 de janeiro de 2024, válida pelo Campeonato Paulista de Futebol Profissional, Série A3. Relator, Dr. Juliano Pepe. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Bom, como já lido inicialmente pelo presidente, há uma impugnação apresentada que tem como objetivo a anulação de partida realizada em 27 de janeiro passado, com o pedido de realização de nova partida. O argumento do impugnante baseia-se em erro, face ter a equipe impugnada feito 6 substituições, excedendo, portanto, o limite de substituições previsto na regra do futebol. Para tanto, juntou o link do ocorrido, fotos e a súmula da arbitragem, alegando ainda que o atleta substituído na sexta vez, jogador Thiago Ribeiro, foi o autor de um gol que deu a vitória para a equipe impugnada. Houve defesa do impugnado, alegando que não houve má-fé, e realmente ocorreu a sexta substituição, requer a manutenção do resultado ou, na pior das hipóteses, seja designada a nova partida. A douta Procuradoria se manifesta no sentido de procedência da impugnação, com eventual apuração das responsabilidades dos membros de arbitragem e representante da Federação Paulista de Futebol, que atuaram na presente partida. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Pepe. Temos advogado aqui. De quem são o advogado? Catanduva. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o procurador, depois a palavra para o Prudem. Vão precisar de depoimento? Tem? Tá. Então, vamos ocolher a prova primeiro. O nome do senhor? Vocês têm também, doutores? Não? Tá bom. Boa tarde a todos os presentes. Falar sobre o fato ocorrido, né, nesse jogo do Grêmio Prudente versus Catanduva. Técnico da equipe, Ivan Ricardo Flor, técnico da equipe. Do Catanduva. Do Catanduva. Esse jogo ocorreu o seguinte, no intervalo da partida, teve um jogador nosso machucou, me pegou de surpresa e pediu a substituição. Fiz uma substituição no intervalo e voltamos para o segundo tempo. E no calor da partida, um jogo muito tenso, um jogo, considero o Grêmio Prudente onde o adversário mais difícil da competição, eu focado totalmente na partida. Ao meu ver, eu tinha os 3 atos, as 5 substituições ainda. E passou despercebida que eu fiz no intervalo. 18 anos de futebol, sempre seguindo, e esse jogo não teve as carteirinhas, que é o controle que a gente tem. As 5 carteirinhas, os atletas vão passando para o quarto árbitro, faz a conferência. Chega na quinta, o quarto árbitro já avisa, né? Terceiro ato, quinta troca. E o jogo foi desenrolando. Eu fiz a última substituição, e no caso foi dupla. E ao terminar o jogo, a gente comemorando, muito feliz pela vitória. Eu estava no vestiário já preparando para o banho. Vieram comentar, surgiu o comentário que foram feitas 6 trocas. Eu não, contei, mas teve a do intervalo. E foi saber depois, ao término, depois do jogo. E me pegou de surpresa. E eu fiquei com aquilo, um fato assim, que nunca foi inédito, né? E nunca de má fé, muito pelo contrário. Nosso clube é muito sério, haja visto que nosso presidente, um padre, nós temos uma conduta exemplar,
né? Um projeto social. O clube vem de um projeto social e a gente tem por obrigação, né, sempre, a minha carreira toda, manter a conduta e de forma nenhuma fazer isso para levar vantagem. E, assim, fiquei perplexo com tudo que aconteceu. Fiz questão de vir aqui esclarecer. Esses foram os fatos que aconteceram. Obrigado. Passo a palavra ao nobre relator, se caso queira fazer uma pergunta, e depois ao procurador também, caso queira fazer uma pergunta. Aos nobres auditores também. Presidente, eu dispenso qualquer pergunta. Obrigado pelo depoimento. Doutor procurador? Satisfeito pelos esclarecimentos, obrigado pelo depoimento. Algum auditor? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Passo a palavra agora ao doutor procurador para sua manifestação. Senhor presidente, demais auditores, nobre relator, primeiramente eu quero enaltecer a vinda do técnico, né, de Catanduva. A gente sabe que Catanduva é uma cidade distante, né? Eu acho que a sua presença aqui foi de grande valia, até para poder esclarecer. Eu acho que em nenhum momento, pelo menos por parte dessa procuradoria, passou a imagem de que houve um ato para se levar vantagem ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu acho importante a presença do técnico vir esclarecer, e por parte de nós, a procuradoria, pode ficar tranquilo que nós não entendemos dessa forma. Okay? Trata-se de uma partida realizada pelo Campeonato Paulista 3, né? Entre Grêmio Prudente e Catanduva, no dia 27 de janeiro. A Procuradoria, analisando a impugnação da partida, no qual eu já esclareço ser tempestiva, dentro do prazo estabelecido pelo CBJD, né? Tomou conhecimento, inclusive consta na própria súmula da partida, as 6 substituições realizáveis. Então, essas 6 substituições são incontestáveis, inclusive confessada na peça juntada pela própria equipe do Catanduva. Então, na própria manifestação do Catanduva, consta lá que houve as 6 substituições. Com isso, entende a Procuradoria que ocorreu um erro de direito e não um erro de fato. Por ser erro de direito, né, a Procuradoria, no qual dá provimento, né, entende que seja dado provimento à impugnação da partida para a realização de nova partida. Também a Procuradoria vai já passar para as comissões, no caso, para os procuradores das comissões, que serão objetos de análise, a condutas de todas as pessoas envolvidas na partida. Até esse fato relatado pelo técnico, que se refere às carteirinhas, né? Eu acho que o representante da federação tem que esclarecer por que não foi as carteirinhas verificadas, o árbitro, todos os presentes, as condutas vão ser analisadas, primeiramente pela comissão, no qual todos terão direito à defesa, né? Devem ser ouvidos, terão direito à defesa, e depois, posteriormente, serão aplicadas ou não as penalidades determinadas pelo CBJD. Então, a Procuradoria entende, em decorrência da comprovação do erro de direito, que a partida seja anulada e seja realizada novamente. Esse é o parecer da Procuradoria, senhor presidente. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o nobre procurador da nobre advogado da Catanduva. É porque não sai na gravação. Boa tarde a todos. Eu cumprimento esse egrégio Tribunal de Justiça Desportiva através do seu presidente, a todos aqui presentes, inclusive os ex-adversos, que também, não sei se vieram da longínqua presidente Prudente também. Obrigado pela presença. A gente tem algumas observações, já que superada essa questão da boa-fé, que é algo que nos preocupava um pouco, né? Evidentemente que a Procuradoria não citou de forma alguma que houve, mas a gente quer deixar bem explícito isso, que a postura do Catanduva é essa, sempre foi essa. É um clube jovem de 5, 6 anos, com 2 acessos no histórico, advindo de um projeto social de Catanduva, enfim, onde somos referência, então,
A gente precisa deixar isso bem claro, estabelecido, e me parece que essa questão está prontamente superada. Deixa eu tirar o óculos aqui, que ele, nesse momento ele está mais atrapalhando do que ajudando. Algumas questões só também sobre essa ausência de má-fé, né? O histórico do próprio clube aqui perante o próprio tribunal. A gente gostaria de lembrar também que as substituições, a quinta e a sexta, ocorreram simultaneamente. Então, não se há falar, com todo o respeito ao entendimento contrário, de que, e também não sei se seria relevante, de que o segundo gol do Catanduva fora feito pelo sexto atleta a ingressar para a arena desportiva, na medida em que foram feitas simultaneamente. Muitas vezes um atleta está mais próximo aqui, ele coloca o pé aqui no campo de jogo antes do que o outro. Não sei se seria relevante ou não para o entendimento de vossas excelências. Uma outra questão que nos chama a atenção é que a substituição, as ditas substituições, as últimas, foram realizadas aos 79 minutos de jogo, tá? Eu considerei aqui 90 minutos de jogo, que é o que diz o regramento, que isso alcança aproximadamente 87,77% da partida já transcorrida, o que demonstra também a ausência de má-fé e, eventualmente, é o que a gente quer fazer crer, que não, embora foi o sexto atleta, ou foi o quinto, que o Thiago Ribeiro pode ser considerado ou o quinto ou o sexto a fazer o segundo gol, faltando pouco tempo. Então, a maioria da partida já tinha transcorrido. Nós juntamos também, no calor dos fatos, uma entrevista que possivelmente um membro da comissão do próprio Prudente também identificou que que estaria havendo uma substituição a mais e quedou-se inerte, né? Através de um repórter, da própria presidente Prudente, que relatou isso e consta dos autos. Não houve entrega de fato das papeletas. No primeiro jogo houve, no segundo não houve, e no último jogo, fora de Catanduva, conforme fizemos juntar, correto, doutora Júlia? Fizemos juntar as provas, houve as entregas das cadernetas, dos papéis, das papeletas. Nós juntamos um vídeo e fotos. Esse simples gesto iria colocar iria impedir que houvesse esse equívoco, que eu trato como equívoco, né? Então, também é fato. Eu gostaria de saber, inclusive, eu acho que eu peço para oficiar a comissão de arbitragem para falar por que não teve, uma recomendação, tem jogo que tem jogo que não tem. Ontem nós enfrentamos o São Caetano, teve, professor, se os senhores me permitem, não me lembro, não teve entrega ontem. Então tem jogo que tem jogo que não tem. Esse gesto não daria ensejo a estarmos todos aqui hoje discutindo essa situação que eu tenho como sui generis, atípica. Busquei em bancos jurisprudenciais algo parecido e não me deparei com nada que eu pudesse seguir uma linha já estabelecida. Portanto, a nossa linha é de que, a partir do momento em que um árbitro está ali para fazer esse controle, fiscalizar a lei, a partir do momento que transcorrido tanto tempo da partida, a partir do momento que a gente não pode delinear e definir quem que foi o quinto ou sexto atleta, a partir do momento em que houve a substituição, a partir do momento em que o atleta fez o segundo gol e a bola foi ao meio de campo, a partir do momento em que o juiz apitou o final da partida, nós temos que o ato foi concluído com perfeição. Não um ato jurídico, um ato prático. O futebol e a sua falibilidade e seus nuances todos, é por isso que é o esporte mais praticado e mais apreciado no mundo.
somado ao fato de não ter havido má fé e a esses outros detalhes, nós viemos aqui em busca da absolvição. Nós viemos aqui com todo respeito, inclusive ao fair play. Nós viemos em busca da absolvição, embora façamos outros pedidos de efeitos punitivos. Questão de erro de fato ou erro de direito. Todos sabiam, todos sabem que tem que ser feito, só, ao máximo são 5 substituições. Todos sabem, sabia da regra. Ela não foi observada por motivo de força maior, ou talvez por motivo das papeletas. Nós temos 5 jogos e 5 vitórias, com um trabalho árduo, né? Nas 5 primeiras rodadas, 5 vitórias. E o trabalho está sendo muito bem feito. A gente não vai abrir mão, a gente não pretende abrir mão, com todo o respeito ao entendimento de cada um dos senhores, dos 3 pontos conquistados em campo. E a gente quer fazer crer, quer que os senhores creiam num erro de fato e não de direito. Eu respeito o entendimento contrário, mas eu não sei se sou muito ainda limitado juridicamente ao ponto de me convencer que foi um erro de direito, porque a regra diz que são só 5. E esses outros detalhes todos somados que ocasionaram o deslinde dessa situação toda. Então, a gente vem aqui buscar absolvição com todo respeito ao Grêmio Prudente e ao entendimento de eventuais auditores, contrariamente. Caso assim não seja, não imaginamos, em hipótese alguma, perder os pontos sem voltarmos a atuarmos dentro da arena, né, de uma forma estabelecida por essa corte. É assim que a gente se manifesta. Obrigado pela explanação. Vou deixar claro que em nenhum momento essa casa viu qualquer dolo, qualquer má-fé do Catanduva. Passo a palavra ao nobre advogado do Grêmio Prudente. Muito boa tarde, senhores. Senhorita, gostaria de cumprimentar os auditores nobres, na palavra do presidente, do auditor relator, demais auditores aqui presentes, servidores, colegas. Cumprimentar também o doutor. Obrigado pelas palavras, cumprimentar o treinador, parabéns pela coragem também. A minha exposição aqui aos senhores e senhorita, na verdade, vai ser bem breve, principalmente por 2 pontos. Primeiramente, os senhores já tiveram acesso aos autos, já conhecem o processo, essa história rodou bastante, é bastante diferente do que a gente está acostumado a enxergar, ainda que talvez pelo tribunal, né? E o segundo ponto é que nós estamos justamente encarando fatos, né? São fatos que são visualizáveis. Por fatos nós entendemos que são incontroversos, são inegáveis, são cabais e são confessos, inclusive, né? A partir da constatação de que, evidentemente, ocorreram 6 substituições e sabendo que a regra base, conforme nós dispusemos a nossa impugnação, muito bem relatada pelo do outro procurador, na nossa impugnação nós fomos claros que o descumprimento foi de uma regra base. Por que a regra base? É a regra de número 3 prevista na IFAB. A regra de número 3. A regra número 1 é a dimensão de campo. A regra número 2 é a dimensão da bola. A regra número 3 é atletas em campo, substituições. Página 45 do IFAB, está no site da CBF. Todos os clubes da Série A3, Série A2, Série A1 assinam o regulamento e são cientes das regras. Com papeleta, sem papeleta. São 5 substituições. Esse é o limite. Essa regra é antiga. Então nós entendemos que é um fato que houve um descumprimento de uma regra base. Os senhores também já tiveram acesso aos autos, esses fatos são incontroversos, não me alongarei quanto a essa questão. Eu queria trazer aos senhores, na verdade, alguns pontos que são de percepção nossa, como Grêmio Desportivo Prudente, que são importantes a serem trazidos à cognição dos senhores para o julgamento. O principal deles é qual caminho o julgamento que os senhores vão dar hoje vai traçar não só para Grêmio Prudente e Catanduva, vai traçar para a credibilidade, os senhores me permitam dizer isso aqui, mas para a credibilidade da competição, para a lisura da competição, para a credibilidade do tribunal, para que nós não tenhamos uma Série A3 do Campeonato Paulista profissional de futebol com asteriscos. Então eu gostaria de trazer aos senhores
que, eventualmente, em caso, e desde já, o Grêmio Prudente não crê nessa hipótese, mas desde já se entendendo por desprovimento ou improvimento, como queiram, do pedido de impugnação, o que é que se estaria criando? Estaria-se, na verdade, revogando uma regra base. Limite 5 substituições, se eu substituir 6, não acontece nada. Revogar-se-ia uma regra base do futebol. Em segundo momento, talvez transformasse-se uma regra base numa estratégia. Vou substituir 6, não vai dar nada, entre aspas, com o perdão do termo. Então, é importante que seja considerado o caminho da decisão que os senhores vão trazer. E eu gostaria de citar, inclusive, doutor, excelente, não há precedente que eu possa trazer aos senhores. Há referências. Uma atuação de categoria de base em 2007, da seleção brasileira, uma referência do jogo de Roma e Juventus em 2012 na Copa Itália, mas não tem precedente sobre esse caso. Ele é tão diferenciado e, com o perdão do termo, esdrúxulo, que nós não temos como citar alguma vez que isso tenha acontecido. Quem vai dar o precedente para esse tipo de caso são os senhores hoje. E os senhores têm noção dessa responsabilidade que lhes é competente. Hoje é o precedente de exceder uma regra base, a regra de número 3, prevista nas comissões internacionais. Então, o Grêmio Prudente, desde já aqui representado humildemente por mim neste momento, não crê em, eventualmente, um desprovimento do nosso pedido de impugnação. Mas ainda assim é um segundo ponto, em que também prometo ser bastante breve. É importante que nós olhemos qual caminho nós traçaremos, os senhores muito bem traçarão, ainda que dando provimento à nossa impugnação. Porque vejam bem, reitero, em momento algum na nossa impugnação nós tocamos também no ponto de má-fé, queria já inclusive trazer isso aqui aos doutores. Isso também não nos cabe, o Grêmio Prudente não tem interesse nenhum nesse tipo de entendimento, isso que seja avaliado pelas comissões que têm essa competência. Então, realmente, nós também não mencionamos esse tipo de coisa. Mas é inegável que com 6 substituições contra um time que só tem 5, existe uma vantagem oferida. É evidente que o clube que fez uma substituição a menos porque cumpriu a regra, em detrimento de um clube que fez uma a mais porque não cumpriu a regra, teve um prejuízo imensurável. Um clube com uma vantagem, um clube com um prejuízo. Fair play para os ares. Disputa dentro de campo, desporto, regramento para os ares. Nós vimos em Presidente Prudente, dia 27 de janeiro, na verdade, um caso de abrupto descumprimento e atentado não só às regras normativas internacionais e nacionais, mas contra o próprio futebol, que prevê que dentro das 4 linhas as condições são iguais, os clubes disputam quem acerta mais ou quem erra menos. E com dolo ou sem dolo, até a máxima do próprio futebol, sem querer também é falta. Então, houve sim, de fato, inegável, uma vantagem oferida pelo Catanduva. Seja considerada a 6ª substituição, seja considerável a questão da 6ª substituição ser o atleta que efetivamente marcou o gol ou não, é evidente que há uma vantagem oferida. E aí, quando nós partimos da evidência de vantagem oferida e prejuízo imensurável para o outro clube, qual é o resultado de mandar que esses clubes joguem de novo? De eventualmente acatar pelo 84, inciso 2 do CBJD, que essa partida seja anulada e os clubes joguem novamente. O Grêmio Prudente vai ter que jogar mais um jogo no calendário apertadíssimo do Campeonato Paulista 3 profissional por conduta de outrem. O Grêmio Prudente vai ter que expor seus atletas à lesão mais uma vez mais do que os outros por conduta de outrem. O Grêmio Prudente vai ter que arcar com os emolumentos caríssimos para o clube da 2ª região mais pobre do estado de São Paulo. Presidente Prudente, a 600 quilômetros daqui, vem de carro. O Grêmio Prudente vai ter que arcar com os emolumentos da partida de novo, mais que os outros, por conduta de outrem. Vai ter que expor seus atletas a suspensões, a cartão, ao psicológico de não saber como é que está o campeonato, até um asterisco em 3 pontos. Estaria se vitimando o Grêmio Prudente novamente. E convalidando e beneficiando o infrator, com o perdão do termo. Mas comete-se uma infração, é infrator. O clube que teve o prejuízo é um clube vítima. Anulando essa partida e mandando jogar de novo, o Grêmio Prudente é vítima 2 vezes, 3, 4. É de fato justa essa decisão? Ao nosso entendimento, a decisão mais justa possível é que os senhores, como precedente que os senhores criarão hoje, nessa tarde, os senhores deem penalizações exemplares e tracem muito bem, pelo bem das competições, da instituição, do Tribunal de Justiça Desportiva, a decisão mais justa possível. A decisão mais justa possível é traçar um precedente rígido, de cumprimento de regramento base, de cumprimento de todo o regramento. E a decisão mais justa é que o Grêmio Prudente saia daqui vitorioso. Porque teve um absoluto prejuízo que é imensurável dentro de campo. São 4 rodadas sem saber o resultado da segunda. Como é que se lida com isso dentro de um elenco? Como é que se lida com isso dentro de uma mídia? Dentro de uma cidade que está tentando construir futebol lá de novo, depois de anos sem representante? Como que se lida com isso? Não tem como mensurar o prejuízo do Grêmio. Vamos fazer jogar de novo?
Não tem nem tempo, é quarta e sábado, quarta e sábado, quarta e sábado. E se um atleta do Grêmio se lesiona nessa partida extra? Quem arca com isso? E os contratos dos atletas que recebem por partida? Quem arca com isso? O Grêmio é vítima múltiplas vezes. Protegendo o infrator, vitimando o clube vítima, mais uma vez. Então a decisão mais justa que os senhores poderiam tomar aqui hoje, no nosso entendimento, humilde, com todo respeito, é a alteração de resultado. 84, inciso 1 do CBJD. Sem prejuízo de, eventualmente, ciente de que é uma decisão bastante difícil, mas convenhamos, é o pleno do TJD. Nós esperamos justamente que os senhores deem decisões difíceis, com todo respeito. Mas, em não sendo esse o entendimento, o pedido secundário do Grêmio Prudente é pela anulação da partida e jogar novamente. Aí sim, em igualdade de condições. Aí sim, em igualdade de forças. Aí sim, cumprindo a regra que todos nós nos comprometemos no início da competição. Ou quando nos registramos como clubes profissionais de futebol. Então, o pedido primário do Grêmio é a alteração de resultado, em prol do Grêmio Esportivo Prudente. E assim não sendo o entendimento, em respeito aos senhores, inclusive, que seja, então, no mínimo, anulada essa partida e remarcada na data menos prejudicial possível e, se possível, o Grêmio Prudente não tenha que arcar com mais prejuízo do que já teve, que até então são imensuráveis. Eu agradeço a paciência, a oportunidade e paro por aqui. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Senhor presidente, esse auditor protesta veementemente pela forma como sou defensor desse clube que acabou de falar. Colocou em dúvida a credibilidade desse tribunal, dependendo da forma como nós iremos nos portar. Eu acho que isso não é do nosso cotidiano. Eu acho que isso vai de encontro como nós nos portamos, como nós julgamos e como nós nos relacionamos com os outros advogados que aqui se encontram. É isso, senhor presidente. Dá licença, agora estou falando. Eu também, eu acato as suas palavras, peço que coloque isso na ata, e até porque eu até comentei com o novo procurador do jeito hostil, desculpa, que Vossa Excelência agiu com esse tribunal. Né? Esse tribunal, ele é imparcial, sempre foi imparcial, né? Nunca teve nada, nenhum dolo, nenhuma culpa de nada. Né? Então, eu, com todo o respeito, Vossa Excelência não se portou de uma maneira condizente, né? E tentando coagir até esse tribunal, o que isso a gente não pode aceitar de maneira alguma. Né? Se alguém mais quiser falar, primeiro, eu dou a palavra primeiro aos auditores ou procurador. Pela ordem, senhor presidente. Eu também vou corroborar com as falas do nosso auditor, doutor Fiuza, presidente. Realmente, essa direção que a defesa, no caso aqui, não seria nem defesa, né? Seria o autor da impugnação, colocou. Não foi uma forma correta, não foi uma forma realmente ética. Realmente, estamos até conversando aqui em paralelo. Foi uma surpresa esse tipo de colocação. Até porque várias situações colocadas aqui não constam nem na própria impugnação, se a gente for olhar. Então, a Procuradoria também se sentiu ofendida com relação às palavras do nosso colega, com todo respeito. Realmente, se tem mais algum auditor queira fazer uso da palavra. Pois não. Com licença, eu gostaria de me desculpar imensamente com os senhores. Não foi a minha intenção ser hostil ou rude. É a minha primeira vez aqui. Eu vim sair de manhã lá de Presidente Prudente. É uma viagem cansativa, enfim. Não foi nenhuma intenção minha ofender a honra e conduta de nenhum dos senhores, evidentemente, até porque sei da reputação deste tribunal, atuo há pouco tempo, mas apesar de inexperiente ainda, estou tentando adquirir um pouco mais de conhecimento. Eu gostaria de humildemente me curvar aqui às competências de todos os senhores. Eu sei que os senhores são muito bem competentes e tenho plena noção da imparcialidade desse tribunal, muito por conta disso, saí de Presidente Prudente para cá, inclusive para poder conversar com os senhores só para expor um problema que nós estamos tendo de uma insegurança, e talvez eu tenha transparecido essa insegurança no meu discurso. Mas esse não é o meu comportamento, esse não é o comportamento do Grêmio Prudente. Eu peço desculpas imensas aos senhores. Eu realmente, talvez não, de fato, eu realmente não me expressei bem. Eu fui, de fato, muito rude nas minhas palavras. Não gostaria que isso ficasse como a minha imagem, nem do Grêmio Prudente. Por favor, se os senhores puderem aceitar as minhas desculpas, eu finalizo. Mas jamais, de forma alguma,
Eu questiono, nem o Grêmio Prudente questiona a credibilidade de nenhum dos senhores. O que nós gostaríamos apenas é de expor uma preocupação que nós temos só com os resultados e como que isso aconteceria. Bem, desculpem mais uma vez. Eu entendo, doutor, mas eu acho que de uma próxima vez tem que se policiar um pouco mais. Tá? Muito obrigado. Passo a palavra ao nobre relator para voto. Obrigado, presidente. Bom, superada essa questão, meu modo de ver é incontroverso que houveram as 6 substituições na partida e que houve uma violação às regras do jogo. A linha de raciocínio que nós tivemos de que quem teria feito o gol seria a 6ª substituição ou a 5ª substituição, no meu modo de ver, pouco importa. No meu modo de ver, aconteceu, de fato, a violação de uma das regras da partida, né? Não alteraria a questão. No meu entendimento, o erro de direito, ele não precisa do dolo, ele basta ter acontecido. E é o caso que nós estamos aqui. A gente consegue identificar no 259, parágrafo 1º, deixar de observar as regras da modalidade, a partir da prova equivalente poderá ser anulada se ocorrer comprovadamente erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado. Então, quando você tem um erro de direito e traz uma vantagem esportiva a uma agremiação e não a outra, no meu modo de ver, está configurado. Eu vou até trazer na literatura aqui, erro de direito é aquele que corresponde a uma inobservância a uma regra do jogo. Por exemplo, o árbitro que autoriza uma partida estando faltando 1 ou 2 travessões do gol. Já o erro de fato é aquele que corresponde a uma errônea interpretação dos fatos ocorridos em uma partida, como, por exemplo, um pênalti não marcado. Então, no meu entendimento, está claramente comprovado um erro de direito aqui. Sendo assim, presidente, eu vou dar provimento à impugnação da agremiação e a determinação é para anular a respectiva partida, que seja marcada uma nova partida em data que caiba no calendário a ser determinado pela Federação Paulista. Eu vou mais longe ainda, com base até no que a defesa falou. A nova partida, independente se teve dolo, culpa, enfim, a nova partida que for marcada seja oficiada para a federação para que as despesas desta nova partida sejam de responsabilidades do Catanduva, uma vez que ele deu causa aos fatos. E, inclusive, que seja oficiada a Federação Paulista para que se apure a conduta dos representantes da partida e da arbitragem que participou naquele dia. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Pepe. Como vota, doutor Fiuza? Eu acompanho integralmente o relator, é norma ignorada, a norma foi ignorada. Doutor Palermo? Para mim também está bastante claro que se trata de erro de direito, apesar da controvérsia aí que foi levantada. Cumprimento aí os advogados que fizeram a sustentação oral e eu também acompanho na íntegra o voto do relator. Como vota, doutor João? Também com o relator, senhor presidente. Doutor Martorelli? Acompanho o relator, presidente. Tá. Doutora Júlia, por unanimidade, deram provimento à impugnação. Muito obrigado aos dois advogados. Passamos ao segundo da pauta. Processo 994/2023, recurso interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face da decisão da primeira comissão disciplinar que, por maioria, absolveu a agremiação Esporte Clube Corinthians Paulista da infração correspondente ao artigo 243G, parágrafo 2º do CBJD. Relator, doutor Carlos Alberto de Braga Fiuza. E tem a palavra. Cumprimento o senhor presidente, senhores auditores, senhor procurador-geral, os nobres advogados que aqui se encontram. Senhor presidente, é o Paulista Sub-17, 994, é um Corinthians 1, São Paulo 0. Trata-se de recurso interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face da decisão de 13 de novembro de 23 da primeira comissão disciplinar, e por maioria absolveu o Corinthians por infração ao 243G, parágrafo 2º, em razão de constar na súmula de arbitragem que, aos 53 minutos de jogo, houve cantos homofóbicos vindos da torcida do Esporte Clube Corinthians.
O acórdão do caso de Lavra Dr. Alexandre Bissoli diz que acolho a denúncia apresentada e, como já venho me posicionando em temas semelhantes quanto a manifestações homofóbicas, racistas e quaisquer outras de cunho discriminatório, somado ao fato de entender ter sido possível e sequer negado pela parte que tenha vindo de sua torcida tais ofensas, aplico pena da multa de R$ 10.000. O voto divergente, que fez maioria, de Lavra Dr. Oswaldo Abrão José, disse: a defesa, por sua vez, contestou alegando que nada foi colocado na súmula sobre o que foi cantado pela torcida. Necessário seria que o árbitro tivesse especificado na súmula o que foi pronunciado pelos torcedores. E prossegue. Observando tudo o que foi transcrito no relatório, optei por absolver a equipe do Corinthians, sendo acompanhado pelos demais membros da comissão, acatando a defesa com as suas alegações. As razões recursais, a Procuradoria ponderou que não houve qualquer declaração, nem tampouco comprovação de fato diverso ou narrado pela súmula da partida, e argumentou em seguida que, seja porque o relato do árbitro goza de presunção de veracidade, nos termos do artigo 58 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, seja porque a agremiação recorrida não logrou êxito em provar que não houve gritos homofóbicos ou que eles não teriam sido cometidos por sua torcida, considerando tratar-se de infração grave, fez-se necessária a revisão da decisão proferida pela comissão disciplinar. Por fim, requereu que seja provido o presente recurso, reformando o respeitável acordo. Em contrarrazões, o clube não negou a prática delitiva, porém atacou a forma como a Procuradoria denunciou, exigindo, nos termos do artigo 79, a descrição detalhada dos fatos, alegando que, por essa razão, a denúncia seria falha. Ainda pôs em dúvida se o árbitro, de fato, ouviu ou não os cantos. Requereu a manutenção da decisão atacada e, subsidiariamente, a aplicação da multa no seu mínimo. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Fiuza. Com a palavra, doutor Wilson Marchetti, novo procurador dessa casa. Presidente, nobre relator, doutor Fiuza, a Procuradoria recorreu à decisão da primeira comissão do Tribunal de Justiça Desportiva, que houve por bem, né, absolver a equipe do Esporte Clube Corinthians, que data vênia é contumaz com relação a esse tipo de atitude. Nós já julgamos várias situações envolvendo canto homofóbico vindo da torcida do Esporte Clube Corinthians Paulista, no qual, na partida de 4 de novembro de 2023, o árbitro deixou claro na sua súmula, que tem presunção de veracidade, informa que aos 53 minutos de jogo houve canto homofóbico. A alegação, né, contida aí no voto divergente, de que não foi colocado o que realmente, quais foram os cantos homofóbicos que foram feitos, é irrelevante para a Procuradoria. O que é relevante é se teve ou não canto homofóbico, e ponto, né? Essa situação de quais são os cantos, em nada vai mudar uma decisão de qualquer tribunal, né? Canto homofóbico é canto homofóbico. Não precisa se colocar, esse canto é homofóbico, aquele canto é homofóbico, não. E a gente sabe, né? Devido às outras denúncias que aqui vieram, recursos, que os cantos homofóbicos se referem, quando envolve a equipe do São Paulo Futebol Clube, são cantos que de Bambi, de realmente vai para cima delas, timão, bicharada, a gente sabe que é nessa linha, né? Pelo menos isso aí é público e notório. Eu acho que não precisa ser colocado na súmula de jogo essa questão se houve ou não, quais foram os cantos homofóbicos. A gente hoje vive, a própria federação aqui e os tribunais, inclusive o STJD, tem confirmado sentenças no sentido de a gente acabar de uma vez com toda com essa questão de canto homofóbico. Hoje a realidade é outra. Hoje o respeito é exigido, né? E nós aqui do tribunal, nós temos que manter realmente a realidade que impede esse tipo de canto que é feito não só no caso aqui, mas qualquer outro que venha a ofender a parte adversa com relação a atos racistas, homofóbicos, condutas inadequadas que venham a ofender não só a moral, aos costumes, e isso aqui, não só esse tribunal, mas os tribunais até superiores têm mantido a penalidade para que isso não mais
ocorra. Inclusive, cabe ao clube também tomar as atitudes com relação a isso, né? Eu acho que o clube tem ciência, inclusive o Esporte Clube Corinthians, ele já foi aqui várias vezes apenado com relação a isso, tendo ciência que é proibido esse tipo de coisa, que já foram inclusive apenados por isso, tem que tomar atitudes para, numa partida envolvendo esse tipo de situação, comunicar aos torcedores. Os torcedores têm que estar cientes que, se realmente ocorrer esse tipo de cântico, o clube será penado, né? E isso em nenhum momento foi comprovado aqui nos autos que houve qualquer tipo de atitude com relação do Corinthians nessa partida. Já ciente que isso poderia acontecer devido ao histórico que nós já vimos aqui nesse tribunal. Então, a Procuradoria entende que realmente a súmula tem presunção de veracidade, o árbitro colocou que existiu canto homofóbico. Agora, a não colocação de qual canto é homofóbico, ainda mais num jogo que é público e notório entre São Paulo e Corinthians, né, não pode se dar como uma absolvição do clube por essa situação colocada pelo nobre auditor da comissão de não ter sido claro com relação a quais cânticos que foram feitos pela torcida do Esporte Clube Corinthians. Além do mais, eu quero só deixar claro que essa partida foi realizada por equipes, se não me falha a memória, sub-17. Então é para piorar, né? Para vir agravar a situação que realmente caberia campanhas promovidas no sentido de evitar esse tipo de coisa, né? O Corinthians até coloca aqui no próprio recurso, né, da Procuradoria que busca conscientizar o seu torcedor, inúmeras campanhas, mas eu acho que tem que ser acentuado esse tipo de campanha quando é determinados jogos que sabe que isso vai ocorrer. E nesse jogo específico não foi comprovado em nenhum momento que houve esse tipo de campanha. E foi realizado o canto homofóbico e ponto. O fato é esse, né? Então a Procuradoria entende que essa absolvição não pode ser mantida com a condenação, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista, e em consonante à nossa jurisprudência, a julgados aqui desse tribunal, a julgados do STJD, no qual que inibe esse tipo de atitude. Esse é o parecer da Procuradoria, senhor presidente. Obrigado, doutor Marchetti. Com a palavra, o nobre advogado do Esporte Clube Corinthians Paulista. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, senhores auditores, senhor procurador, Júlia, João, os demais presentes. De maneira bem objetiva, é louvável todo o discurso da Procuradoria, que obviamente trata de um assunto muito importante, muito relevante, só que isso é um processo disciplinar. E processo disciplinar deve seguir normas, deve seguir regras. E a Procuradoria não pode utilizar essas regras da maneira como entende, sem que siga um rito que todos nós aqui devemos seguir, né? É simples e objetivo. Quando se consta numa súmula uma conduta, ainda que ela não esteja detalhada, a Procuradoria, no seu direito de acusar, deve ir atrás desse detalhe. Ela deve ir atrás desse detalhe. Se pegar todos esses casos que o senhor procurador mencionou no passado, lá vai estar escrito, e eu desafio os senhores a procurar, lá vai estar escrito o grito. Lá vai estar escrito se foi bicha, se foi Bambi, se foi bicharada. E não como esse caso, que o árbitro sequer escreveu. E como dito no recurso do Corinthians, é de fato uma dúvida. Porque se ele não escreve o que foi grito, como que eu posso dizer se aquilo foi, né? Como que eu posso dizer se aquilo foi de fato entoado pela torcida do Corinthians? Como que os senhores não podem, de repente, dizer, não, isso aqui não é, vamos escutar de novo, isso aqui não é bicha, é bicharada. Se é tão relevante, se é uma conduta que tem que ser tratada com, assim, com rigor, por que o árbitro não colocou na súmula o que foi gritado pela torcida? Qual foi a razão? Será que houve esse grito? Será que ele escutou direito? Podia ter sido
tricas ao invés de bicha. São palavras que parecem, e tricas não ia representar absolutamente nenhum canto homofóbico. Qual é o número de torcedores? Era 50 mil? Ou era 100? Que talvez o árbitro não tenha escutado com clareza. Mas uma coisa é fato. Ele, de tudo aquilo que ele vê no jogo, ele tem que colocar de forma detalhada na súmula. E se a Procuradoria, quando pega a súmula e vê que não tem esse detalhe, ela deve ir sim atrás dessas informações para fazer uma prova robusta, que não foi o caso. De fato, a súmula tem presunção de veracidade, desde que ela esteja completa. E ela é falha, assim como a acusação. Assim como a peça acusatória e o recurso da Procuradoria são absolutamente falhos. Não se tem a prova da conduta do Corinthians. Seria a mesma coisa que nós aqui, os senhores, julgassem um atleta por agressão, que na súmula só constasse o atleta cometeu agressão. Qual agressão? Uma cotovelada? Foi um soco? Foi um chute? Seria a mesma coisa que condenássemos um clube por dar a causa a um atraso na partida, se tivesse escrito lá, o clube deu causa ao atraso. Quantos minutos? Primeiro tempo, segundo tempo? E por aí vai. Não podemos cometer essa injustiça, com todo o respeito, todos nós aqui, de condenar o Corinthians com base numa informação completa. É regra do CBJD, a súmula tem que ter detalhados os fatos. Tem que descrever exatamente o minuto da partida, qual foi o grito, o que foi falado. Há dúvidas, sim, senhores, do que se de fato foi cometido esse tipo de infração. Há dúvidas. Com todo respeito, não podemos também presumir, era contra o São Paulo. Então muito provavelmente falou bicharada, Bambi. Não, senhor. Não, senhor. Vemos casos de racismo cometidos na Europa, lá se tem. É uma pessoa imitando macaco, é uma pessoa jogando banana. Todos nós aqui somos advogados, jamais conseguiríamos, tenho certeza que se todos nós estivéssemos defendendo nossos clientes em qualquer lugar e alguém oferecesse uma denúncia, seja na esfera esportiva ou criminal, íamos exigir qual foi a conduta, qual foi o ato de racismo, qual foi o xingamento, qual foi o grito. E com todas as vênias, a Procuradoria não fez essa prova, faltou essa prova. É exigido pelo Código Brasileiro de Justiça Esportiva que essa denúncia seja detalhada. Até mesmo para que todos nós possamos, de repente, desqualificar a conduta. Não é do 243, é de qualquer outro artigo. Mas a gente sequer tem essa possibilidade. O Corinthians sequer tem a possibilidade, com todas as vênias, de se defender do que aconteceu. Ainda mais que isso tenha força para reformar a decisão da comissão, que foi muito bem. De fato, eu concordo com a Procuradoria, eu me rendo à Procuradoria no assunto de que o assunto é relevante e tem que acabar com isso. Eu concordo, tem que acabar. Mas que conscientização eu posso fazer dessa partida se sequer tem a prova ou qualquer indício que teve o grito homofóbico e simplesmente a palavra da súmula sem trazer efetivamente? Se eu chamar o torcedor que cometeu isso e falar, vocês não podem fazer isso, o torcedor vai falar, fazer o quê? Eu vou falar, eu não sei. Porque a Procuradoria não me deu essa informação. Eu fui condenado sem ter essa informação nos autos. E é isso que o Corinthians impugnou do recurso da Procuradoria. Com todos os respeitos, mais uma vez, o assunto é de grande e extrema relevância. Só que de todas as vezes, diferentemente desse caso que o Corinthians foi condenado, como diz o procurador, lá estava a conduta detalhada. Como o último caso que foi na esfera do STJD, estava lá, vamos, dessas bichas, teremos que ganhar. Estava lá, escrito. Teve vídeo, teve áudio. Nesse caso, não teve. A veracidade da súmula não pode ser levada em consideração, porque ela está incompleta, assim como tanto a denúncia como o recurso da Procuradoria. Então, sem me estender, sem estender mais meu tempo aqui, peço a manutenção, a rejeição do recurso da Procuradoria, com a manutenção da decisão de primeiro grau, haja vista a ausência de prova suficiente para condenar o Corinthians. Caso Vossas Excelências entendam que o que consta nos autos é suficiente para condenar o Corinthians, o que se não se espera,
que seja aplicado o mínimo legal, haja vista, está nos autos, todo o trabalho, todas as campanhas feitas pelo Corinthians em combate a preconceito, a discriminação e todas as outras condutas lesivas para o futebol. Obrigado, senhores. Parabéns pela exposição, doutor. Passo a palavra, volto a palavra ao nobre relator para voto. Grato, senhor presidente. Agradeço ao senhor defensor pelas palavras. Senhor presidente, o jogo em questão foi pautado por infrações disciplinares de jogadores de ambas as equipes, o que exigiu um trabalho de arbitragem intenso. A súmula relatou os cantos homofóbicos no exato momento em que ocorreram, bem como de onde partiram, ou seja, da torcida do Esporte Clube Corinthians Paulista, que deve ser ressaltado, vem realizando trabalho de educação e prevenção através de seus canais de comunicação, mas que neste caso não surtir efeito. A atitude é grave, vai de encontro ao que se espera de uma torcida que representa um clube de futebol. Se nosso microcosmo representa a sociedade brasileira, não queremos e não seremos representados por um grupo que viola a regra de direitos humanos, bem como regras esportivas já solidificadas da FIFA à Federação Paulista de Futebol. O árbitro simulou algo que percebeu por seus sentidos e deixou gravado em seu reporte. E o fato deve ser condenado por si só. Ser detalhado mais ou menos não retira sua gravidade, apenas o deixa mais vil. E o clube tampouco apresentou prova contrária nos autos. Desta forma, senhor presidente, dou provimento ao recurso da Procuradoria para reformar integralmente a respeitável sentença de primeiro grau, onde foi questionada, e como parâmetro de condenação me vale da manifestação do senhor relator de primeiro grau, antes vencido, aplicando em face do apelado nos termos do 243G, parágrafo 2º do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, a pena de R$10 mil pela prática de ato discriminatório em razão de sexo praticado pela torcida do Corinthians. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Fiuza. Como voto, doutor Pepe. Obrigado, presidente. Presidente, eu vou pedir licença ao relator para discordar do voto. Eu concordo com as alegações da defesa. Eu, inclusive, eu não lembro se eu fui relator no caso, ou se eu votei divergente no ano passado, num jogo da Copinha, o denunciado, eu acho que era o Ibrachina, na rua Javari, e o fato foi exatamente o mesmo. O árbitro relatou na súmula, foram proferidos cantos homofóbicos de tal setor. E eu, à época, julguei, absolvi a agremiação, porque eu entendi que falta a conduta detalhada. Necessário que o árbitro coloque a conduta detalhada para que se faça uma avaliação do que foi falado. Inclusive, eu trago na súmula, tivemos 3 expulsões na partida. E nas 3 expulsões, o árbitro detalha. Vai-se isso aqui, o jogador me mandou isso aqui, vai ali, você, me perdoe a palavra, numa das expulsões, vai jogar bola, seu filho da puta, no outro, você é muito ruim, seu bosta, sua arbitragem é horrível. Então, naquelas expulsões, ele fez a conduta detalhadamente, e nessa ele foi breve e objetivo. Então, eu acho que falta um pouco mais de riqueza na súmula para a gente poder avaliar realmente, como disse a defesa. Então, mais uma vez, peço licença ao relator, mas eu voto pelo provimento do recurso. Obrigado, doutor Pepe. Como voto, doutor Palermo. Eu cumprimento o nobre advogado pela brilhante sustentação oral. Eu gostaria de ressaltar que o Corinthians foi juntado aqui um documento chamado Obrigações dos Torcedores. E lá tem a seguinte redação, né? É obrigação do torcedor do Esporte Clube Corinthians, na qualidade de visitante, portar-se com zelo, moralidade, responsabilidade, etc. E, entre outras obrigações, está lá a proibição de entoar cânticos discriminatórios, racistas, xenófobos ou homofóbicos. Aqui não diz qual é o canto. Aqui não está especificado qual é o canto que é permitido ou não é permitido. Tem a qualificação do cântico, que não pode ser discriminatório. Então, assim, me parece que o árbitro, na súmula, fez exatamente isso. Ele quis descrever que o que ele ouviu, na interpretação dele,
tinha conotação que violava a moralidade, violava a questão homofóbica. Então, assim, isso parece ser suficiente para que a Procuradoria promova a denúncia. No meu entender, data máxima vênia, competiria o Corinthians demonstrar que se tratavam de outros cânticos, e não de cânticos homofóbicos, como foi descrito pelo árbitro na súmula. Então, partindo do pressuposto, do regramento, de que a súmula tem presunção de veracidade e que está identificado que houve uma violação de moralidade e que essa violação se tratava de cânticos homofóbicos, me parece que competiria ao Corinthians demonstrar que se tratavam de cânticos de outra natureza, porque cânticos houve. Isso está declarado suficientemente na súmula. Então, assim, apesar de não estar a descrição, a tipificação das palavras, me parece que a agressão está descrita na súmula. E com relação à agressão e o tipo da agressão, então eu me dou por satisfeito e voto com o relator por essas questões. E até porque a propaganda educacional aqui que o Corinthians faz é no mesmo sentido do que o árbitro descreveu na súmula. Como que o torcedor do Corinthians vai entender o que é um cântico discriminatório? Teria que estar descrito aqui quais são os cânticos discriminatórios? Me parece que não. É suficientemente a indicação moral. E a indicação moral fez o árbitro. Então, no meu entender, né, apesar de compreender a dificuldade de estabelecer para os torcedores a obrigação do cumprimento do estatuto e reconhecer que o Corinthians fez aqui todo o encadeamento de ações visando evitar esse tipo de conduta, me parece que o árbitro entendeu que a conduta de fato ocorreu. Então, eu voto com o relator nesse caso. Obrigado, doutor Palermo. Presidente, apenas para contribuir com a discussão, lembrando que o tipo do código ele não existe também uma descrição. Ele fala sobre a situação em si e não requer para quem está aplicando o código e aquilo seja descrito dessa ou daquela forma. Ele não enumera, ele não tipifica, ele diz assim, eu não quero que seja feito isso. E é isso que o árbitro descreveu. Apenas para contribuir com a discussão, senhor presidente. Obrigado, doutor Fiuza. Com a palavra, doutor João. Senhor presidente, eu também, assim como o doutor Pepe, peço vênia para divergir. Eu vejo com preocupação essa análise ampliativa da presunção de veracidade da súmula. A súmula tem presunção de veracidade no que está escrito nela, de uma forma restrita. E a súmula, ela é detalhada em tudo, menos nesse ponto. Para contribuir com o que o doutor Pepe disse, o último parágrafo da súmula toda, pós o relato sobre os cantos homofóbicos aqui, relata um xingamento para o árbitro após a partida, extremamente detalhado. Esse deve ser o nível de detalhe da súmula para não só esta análise deste caso, mas para qualquer caso. Né? E me uso do exemplo que foi colocado na tribuna. A agressão, qual a agressão? Quantas vezes e quantas vezes nós desclassificamos uma condenação de agressão em razão da descrição da súmula? Né? Chama mais atenção para mim ainda que a frase sobre canto homofóbico não dá nem para saber se foi um, se foi dois ou se foi plural. Ele fala, houve canto homofóbicos vindo. Ou seja, foi um, foram vários. Quantas pessoas? 100 pessoas? 5 pessoas? Uma palavra? 100 palavras? Como que a gente pode fazer a dosimetria de uma pena aqui? 10 mil seria para uma pessoa gritando? Para 100 também seria 10 mil? Se fosse bicha, seria 10 mil. Se fosse uma palavra pior, seria 10 mil também. Eu vejo com muita dificuldade, com muita preocupação, entendendo os argumentos todos aqui, respeitando absolutamente. Acho que é uma questão controvertida e que há fundamentos para os dois lados, mas eu vejo com muita preocupação essa análise ampliativa, ou essa presunção de veracidade ampliativa. Houve canto homofóbicos vindo. De novo,
Quantas pessoas tinham lá? Foram muitas? Foram poucas? Acabou imediatamente? Teve alguém que teve pausa, né? A partida não teve pausa. Alguém foi lá pedir para parar de falar? Não tem absolutamente nada. E diante disso, eu não consigo ver como condenar a agremiação. Eu já disse outras vezes aqui, até em julgamentos também, sobre outros assuntos, por exemplo, quando teve situação de torcedor atirar objeto no campo. Um torcedor atirou objeto no campo. Como que é possível a qualquer agremiação evitar que aquele um torcedor atirasse naquele momento objeto no campo? É impossível. Seria a mesma coisa aqui. Se tivesse um torcedor gritando aqui, é impossível você evitar que aquilo aconteça. E com todo o respeito ainda, e queria só consignar que eu acho que é diferente a denúncia e a potencial condenação da agremiação versus a orientação prévia. Seria impossível ao documento que colocasse quais são os cantos proibidos. Né? Seria um documento infinito. Então, uma coisa é em abstrato, uma orientação em abstrato, tanto do documento quanto do próprio CBJD, versus uma condenação em concreto, analisando uma situação concreta. E mais, para finalizar o meu entendimento aqui, do jeito que está aqui, nós estaríamos nos curvando a uma percepção individual do árbitro. O árbitro achou que é canto homofóbico, que a gente não sabe nem o que foi dito. O árbitro tem presunção de... tem o que ele diz na súmula, tem presunção de veracidade, mas não a sua percepção pessoal. Ele diz fatos. Então, ele deveria ter dito aqui qual foi o fato, quem falou, quantas pessoas, por quanto tempo, quais foram os gritos, ou essa prova, a meu ver, deveria ter vindo no processo. Não tendo, eu voto com a divergência pela absolvição e manutenção da sentença de primeiro grau. Obrigado, doutor João. Passar ao meu amigo doutor Martorelli para o desempate. Difícil, né? Pegar o desempate assim no último voto, Obrigado. sou mais jovem. Mas eu entendo a posição do doutor Pepe e do doutor João, mas, ao meu ver, assim, a pressão de veracidade, ela existe. E o árbitro colocou ali que existiu, seja um ou dois ou três, canto homofóbico. O CBJD é claro. Também acho que poderia vir mais detalhado, para a gente ter até mais como discutir isso aqui entre nós, mas o canto homofóbico ocorreu. E eu acho que, assim como o doutor João disse que quando atiram objetos, qual que é a obrigação do clube? Identificar o responsável. Eu acho que é muito simples o clube vir aqui e falar: ah, mas o árbitro não detalhou o que foi, quem falou. Essa obrigação, essa responsabilidade é do clube mandante ali na situação de indicar de indicar o responsável. Assim a gente pode lembrar da situação que ocorreu com o Aranha, goleiro Aranha, quando dos atos discriminatórios pela torcedora do Grêmio. A responsabilidade do clube, ela termina assim que ela identifica o responsável. Acho que quando os clubes começarem a identificar o responsável de verdade, e essas pessoas acabarem tendo sua responsabilidade direta e objetiva, eu acho que a gente pode começar a mudar, não simplesmente fazer um folheto falando que pode ou que não pode. Né? Se infelizmente isso não está sendo suficiente, os clubes dêem um passo à frente e identifiquem essas pessoas. Por isso, eu acompanho o relator. Obrigado, doutor Martorelli. Então, por maioria, deram provimento ao recurso. Agradeço a presença de todos, a doutora Júlia, nobres pares, procurador, muito obrigado por tudo e tenham um bom regresso para casa. Muito obrigado.